Muito bem, o nosso programa Crer Somente pela nossa web rádio ABN, onde você tem todos os dias uma mensagem, um estudo especial, chegando agora com o nosso estudo de hoje, trazendo para você no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, uma revelação toda especial do apóstolo Paulo, referente à superioridade do ministério de Cristo, da graça sobre o ministério da lei. E a gente vê aqui nas palavras de Paulo revelações de suma importância para a nossa vida, para que a gente possa assim tomar posse desta certeza que foi conquistada na cruz do Calvário, libertando o homem da escravidão, do jugo da lei, do pecado, da morte e dando a ele a condição de crer na vida eterna. E a própria palavra diz, a vida eterna é esta, que creio em Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado, que foi ele quem realizou na cruz do Calvário toda a obra salvífica, trazendo salvação. O apóstolo começa escrevendo, questionando aos coríntios de que ele não precisava de carta de recomendação, de que ele trazia no seu corpo as marcas dessa carta viva. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. O apóstolo faz uma abordagem um pouco ampla, questionando aos coríntios a respeito da exigência de carta de recomendação e dizendo que eles próprios, coríntios, que haviam sido ganhos pelo evangelho de Paulo apresentado, eram a carta viva, mostrando o que era este evangelho que Paulo apresentava. Eles que eram gentios, não tinham direito à salvação nem às promessas, mas agora tinham alcançado ambas as coisas através do evangelho da graça. E Paulo vai fazer essa descrição nos versos seguintes, mostrando esta superioridade do evangelho da graça escrito nos nossos corações sobre as tábuas da lei escrita nas pedras. No verso 5 ele dá sequência dizendo, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo começa a declarar que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele apresentou, que ele realizou no meio dos coríntios, vinha da parte de Deus, confirmando o evangelho que ele pregava. O verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então Paulo se apresenta agora como ministro de um novo testamento. Toda vez que a gente ouve falar em testamento, a gente tem em mente o que significa o testamento. O testamento é um documento que a pessoa faz em vida, deixando claro a sua vontade concernente aos seus bens após a sua morte. O testamento serve para direcionar quem tem direito aos bens da pessoa quando morre. Mas o testamento não tem validade enquanto o testador ainda está vivo. Eu posso fazer um documento dizendo que quero que todos os meus bens sejam para isso ou para aquilo, para fulano, para ciclano. Esse documento pode ser registrado, mas ele só vai ter valor quando eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, esse documento não tem valor. Eu posso mudar, eu posso alterar esse documento enquanto estiver vivo, mas depois que ele for sancionado pela minha morte, esse documento não pode ser alterado. É o que Paulo vai tentar trazer ao entendimento dos coríntios nessa realidade do Novo Testamento que Cristo trouxe, confirmado com a sua morte, a superioridade desse Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, que revelava a vontade de Deus concernente à nação de Israel, e o Novo Testamento agora abrange não só a nação de Israel, mas também todos os povos da terra. É mais ou menos como se o pai de família tivesse feito um testamento, deixando tudo para um único filho. Mas com o passar do tempo ele teve outros filhos e agora ele quer refazer o testamento, dando direito a todos os outros filhos
mesmo aqueles que não são da família inicial, a terem o mesmo direito dentro da herança. É o que acontece conosco. Nós, gentios, não tínhamos direitos à herança, não tínhamos direito à salvação, não tínhamos acesso às promessas, às beneficências, mas Deus, através de Cristo, no Novo Testamento, ampliou esses direitos em cumprimento ao que está lá no Antigo. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando ele prometeu a Abraão que da descendência de Abraão viria um que abençoaria todas as famílias da terra. E esta bênção para todas as famílias da terra, ela é apresentada na pessoa de Cristo Jesus, especificamente na morte de cruz, quando ele ali paga o exigido pela lei, o sangue justo, inocente, sem mácula, sem pecado, para trazer redenção, para trazer salvação a todos os povos. Por isso é que nós temos o privilégio de termos sido inclusos nesse Novo Testamento e podemos desfrutar desta graça que é oferecida através de Cristo Jesus. Então, quando ele diz no verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Ele está dizendo não um ministro da lei, a letra da lei, porque a letra mata. Como mata? Se você for ler a lei aponta o pecado do homem. A lei aponta a incapacidade do homem de cumprir. A lei aponta a morte para os que quebrassem a lei. Então a lei aponta o erro. Gálatas 3:19 chega a dizer, Paulo dizendo qual a razão de ser da lei. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, aquele prometido lá em Gênesis 12:3. Então a lei desmascara a condição do homem, mostrando e fazendo-o enxergar que ele é um pecador, que ele não tem como se salvar, que por seus próprios esforços, por mais que tente cumprir a lei, ele jamais será justificado, como Paulo mesmo diz em Gálatas. Decaíste da graça, vós que vos justificai pela lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas o ministério que Paulo está exercendo agora e apresentando aos coríntios é o ministério da graça, é o ministério do Novo Testamento, é o ministério que traz vida, não igual ao ministério da morte, da condenação, como ele vai citar, que apenas aponta a situação lamentável do homem que vive debaixo do jugo do pecado. Então o Novo Testamento não da letra, mas do Espírito. No verso 7 ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, é bom você entender um pouco disso, 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Muitas revelações nesse único versículo e a gente precisa parar para entender uma a uma. Se o ministério da morte, qual era o ministério da morte que Paulo estava se referindo? No versículo anterior, o versículo 6, ele disse que Cristo nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, que era a lei, mas do Espírito. Então, ele já faz distinção aqui entre os dois testamentos, entre os dois concertos, entre os dois pactos. Um era o da morte, o outro o do Espírito, que é da vida. E no verso 7 ele confirma, se o ministério da morte, qual era o ministério da morte? O antigo, a lei, que apontava a situação do homem e não tinha o que fazer por ele. O homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Mas a mesma lei dizia que se você cumprisse todas as coisas e falhasse num só ponto, você seria culpado de todos. Por isso é que pela lei ninguém pode se justificar. Então o ministério da morte, gravado com letras em pedra. O que é que foi gravado com letras em pedras, meu querido? O que é que foi gravado com letras em pedra? Os 10 mandamentos, a representação da lei. A lei não é só os 10 mandamentos, como ensinam alguns. Ela é a representação da lei. É um resumo de toda a lei. E ela foi gravada com letras em pedras. E é chamada por Paulo de um ministério da morte, da condenação. Porque apenas mostrava a situação condenável do homem. Mas o ministério do Espírito é o ministério da vida, que dá a condição do homem se libertar do jugo da escravidão da morte, representado na lei. E Cristo fez isso por nós na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço com o sangue precioso. Na lei tudo era santificado, tudo era consagrado com sangue, o sangue de animais,
que lá do Velho Testamento, no Antigo Pacto, eram sombra do que ia acontecer no Novo Testamento, no Novo Pacto. O sangue de animais agora é substituído pelo sangue do Cordeiro, Filho de Deus, sem mácula, sem pecado, para alcançar a todos que já existiram, que estavam existindo naquele período e que iriam existir, que vão existir. Todos já foram agraciados pelo sangue derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso o ministério do Espírito é superior em glória ao ministério da morte e da condenação. Então ele diz, gravado com letras em pedras, veio em glória. O texto lá de Êxodo diz que quando Moisés desceu do monte, os israelitas não conseguiam olhar a face de Moisés porque resplandecia. Moisés havia recebido a lei direto de Deus nas tábuas de pedra escritas e o rosto dele brilhava que não conseguiam olhar os israelitas, e Moisés colocava um véu sobre o rosto para que eles pudessem conversar com Moisés. Então aquela glória do Senhor resplandecendo no rosto de Moisés era transitória, é o que Paulo está dizendo. Então se essa veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, brilhava naquele primeiro momento, mas depois ia se desvanecendo, apontando para o próprio concerto que estava sendo feito, que iria ser substituído por outro, como Ezequiel disse: eis que farei com a casa de Israel um novo pacto, não como aquele que fiz no Monte Sinai, mas escrevereis as minhas leis nos seus corações. E aí nós vamos chegar lá, e o entendimento é esplêndido para quem abre o coração e se desvencilha do antigo pacto. No verso 8 ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo começa a fazer essa contraposição entre os dois ministérios, o ministério da morte, da condenação, gravado com letras em pedra, e o ministério do Espírito, que traz a salvação, que dá vida, escrita nos nossos corações pela bondade e misericórdia de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ministério do Espírito, representado pela morte de Cristo na cruz, pela sua ressurreição e por todas as promessas contidas na Escritura. Agora nós temos um novo testamento. Agora nós temos um novo pacto, agora nós temos uma nova regra, agora nós temos uma nova lei, agora nós temos um novo concerto entre Deus e todos os moradores da terra que queiram submeter-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O antigo pacto, o antigo concerto, a antiga lei, a antiga regra era entre Deus e a nação de Israel exclusivamente, mas eles não cumpriram. Não foi Deus que quebrou o seu concerto com Israel, foi Israel que não cumpriu o seu concerto. Moisés, ao descer do monte com as tábuas da lei escrita na pedra dada por Deus, já teve a surpresa. O povo já estava lá adorando o bezerro de ouro, antes mesmo de receber a representação. Já tinha ouvido Deus falar no monte, já tinha ouvido o monte em chamas, a voz de trovão, relâmpagos, a fumaça, já tinha visto Deus falar através com Moisés ali no monte, pediu para que Deus não falasse em voz audível porque eles não suportariam, e Deus revela a Moisés. Moisés sobe ao monte, passa 40 dias lá, e quando Moisés desce, o povo já tinha esquecido do que tinha ouvido de Deus e já estava adorando o bezerro de ouro. Quem quebrou o concerto não foi Deus, foi eles. Por isso Deus anteviu dizendo que um novo concerto faria. E esse novo concerto chega até nós através do sangue redentor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Esse novo concerto chega a todas as famílias da terra, como foi prometido em Gênesis capítulo 12, versículo 3, 430 anos antes da lei ser dada no Sinai. A promessa de Deus dada a Moisés. A lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente, ou seja, Cristo. Por isso Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Por isso Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este ministério da morte acabou sendo suplantado e substituído pelo ministério da vida, o ministério do Espírito, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. O Novo Testamento traz direitos aos gentios que no Velho eles não tinham. Deus reescreveu as suas leis, Deus trouxe um novo pacto, abrangeu as bênçãos desse pacto a todos os povos.
portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O velho pacto não falava de salvação, falava de livramento. O velho pacto não falava de vida eterna, falava de vida prolongada sobre a terra. O novo pacto fala de vida eterna. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. Não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Temos um céu prometido, uma nova história, uma nova terra, um novo céu, tudo isso prometido na nova aliança, coisa que nunca foi prometido na antiga aliança. Vamos entender um pouco mais. O verso 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da condenação, os 10 mandamentos, a lei escrita na pedra, o pacto antigo foi glorioso. Eles não podiam tocar no monte, o monte ardia em fogo, Deus falou com voz audível, eles ouviram a voz de Deus. Moisés subiu ao monte, recebeu as pedras e desceu, e o rosto de Moisés resplandecia. Mas aquilo era uma glória transitória, passageira. Agora chegou a manifestação da glória verdadeira, superando o brilho do rosto de Moisés. E Paulo vai fazer um contrassenso para você entender isso. O verso 10, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, ou seja, a lei, o brilho no rosto de Moisés, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O segundo é o que permanece, porque substituiu o primeiro. O segundo pacto, o segundo concerto, a segunda aliança, mais abrangente, superior em glória, em promessas, como diz Hebreus, é o que permanece, é o que nós vivemos hoje, superando o antigo que era limitado e transitório. Não sou eu quem diz, é a palavra. Precisamos entender. Não tem como viver os dois concertos, não tem como viver as duas leis ao mesmo tempo. Havendo mudança de sacerdócio, Hebreus confirma que necessariamente há mudança de lei. E houve mudança no sacerdócio. O sacerdócio levítico deixou de existir e agora Cristo vem como sumo sacerdote eterno. E o sacerdócio muda, consequentemente muda a lei e muda a forma de conduta. Quando você está debaixo de uma determinada lei e aquela lei perece, uma nova lei é colocada em seu lugar, você não tem mais a obrigação de cumprir aquela antiga lei. Você agora precisa se basear pelos princípios da nova lei, que pode trazer até contingentes itens da antiga lei, mas o que vale são os princípios da nova, e nós vivemos nessa lei da liberdade, a lei da graça, a lei do amor, o novo mandamento que Cristo nos deu, amai-vos uns aos outros. Este é o preceito deste novo concerto. Dando sequência, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Verso 12, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Paulo aqui agora mostra de onde vinha a sua intrepidez em confrontar os coríntios com a realidade que estavam vivendo. Tendo, pois, tal esperança, na pessoa de Cristo Jesus, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitória. Moisés colocou o véu sobre o seu rosto ao descer do monte, porque o seu rosto brilhava, resplandecia de maneira tal que os filhos de Israel não conseguiam olhar. Paulo agora mostra a superioridade do ministério do Espírito, o qual ele apresentava como ministro, que ele falava com o rosto descoberto. A glória era muito mais superior, mas não precisava colocar o véu sobre o rosto, porque era o propósito revelar e não ocultar. O propósito era revelar a magnificência de Cristo e não ocultar. Paulo começa a fazer declarações importantes que você vai entender. Dando sequência, no verso 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido a lei, o antigo pacto, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará.
Os israelitas até hoje estão com um véu sobre o seu rosto, não conseguiram enxergar a glória, a magnificência do segundo concerto da pessoa de Cristo, que é o cumprimento de tudo que eles criam e esperavam. E muitos, mesmo hoje, debaixo da graça, que se dizem cristãos, também estão como um véu nos seus olhos, no seu rosto, quando leem a antiga aliança. Não conseguem entender que em Cristo foi removido, que a lei foi alterada, que foi mudado o pacto, que foi mudado o concerto, que foi mudado o testamento. O testador alterou o testamento. O testamento dava direito único e exclusivamente à nação de Israel. O pacto foi feito única e exclusivamente com a nação de Israel. O novo pacto refeito com Cristo, por Cristo e em Cristo, dá direito a todos que o invoquem para serem salvos. Dá direito amplo, dá direito maior, maiores promessas, como diz Hebreus, firmados em maiores promessas. Este novo pacto é mais abrangente, é superior. Eles não conseguem entender, porque o véu ainda está sobre o seu rosto, quando leem Moisés, quando leem a antiga aliança, quando leem Êxodo 20, e querem exigir de cristãos livres debaixo da graça nos dias de hoje, o cumprimento do pacto antigo para os que eram escravos. Paulo faz uma analogia entre as duas alianças, citando Sara e Agar. Agar era a escrava, Sara a esposa legítima. Agar teve um filho com Abraão, Sara depois também teve, mas a promessa foi feita a Sara. A promessa foi feita a Sara e ela teria um filho, e a Abraão a promessa de que do seu descendente viria um que abençoaria todas as famílias da terra, quando ele nem pai era ainda. Então a promessa foi feita, mas eles quiseram dar um jeitinho e colocaram Agar na história. E Abraão teve relação com Agar e nasceu Ismael, mas Ismael não era filho da promessa. Ismael era filho da escrava. Assim como a antiga aliança, Paulo diz que os filhos da escrava não herdam os filhos da livre, mas vem Israel, vem o filho da promessa, conforme Deus havia prometido, do ventre de Sara, que era estéril, e o filho da promessa é que vai dar sequência à esperança de vir aquele descendente da linhagem de Abraão, que cumpriria o que está descrito em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Estes são os filhos da livre, e nós, por aceitarmos a Cristo, que é o filho da livre, a promessa feita a Abraão, nós nos tornamos livres e temos acesso a esta graça. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Os sentidos dos judeus e de todos os que querem se justificar pela lei foram endurecidos, de maneira que quando leem o antigo pacto, quando leem Moisés, quando leem a lei, quando leem Êxodo 20, quando eles leem o Velho Testamento, o véu está sobre os seus olhos, sobre o seu rosto, e eles não conseguem enxergar que em Cristo esse véu foi arrancado. Quando Cristo na cruz do Calvário foi crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No templo antigo, do antigo pacto, da antiga aliança, do tabernáculo, do templo antigo, existia um véu, uma cortina que fazia separação entre o primeiro pátio e o segundo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santo entravam os sacerdotes e ofereciam o sacrifício todos os dias, mas no lugar santíssimo, ou seja, além do véu, só entrava o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. E ele precisava primeiro oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque também era pecador, e depois pelos pecados do povo. Só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Essa história de que foi em 1844 que Jesus entrou no lugar santíssimo e começou um juízo investigativo é conto da carochinha. É história de quem ainda está com véu sobre o seu rosto tentando justificar profecias falsas. Jesus entrou no Santo do Santo logo após a sua morte e consumou a obra de salvação, e agora está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, é o que nos diz a palavra. Então a revelação do Evangelho aqui na carta da Epístola de Coríntios, ela é profunda. Paulo trazendo esta revelação, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Esta é a revelação que Paulo traz.
revelados, resplendor da glória, e nós, com o rosto descoberto, apresentamos aquilo que é a vontade de Deus, a salvação para todos aqueles que creem. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente e nos dê a condição de entender que o ministério da morte, gravado com letras em pedra, foi passageiro, foi transitório, trazia a condenação, e agora nós vivemos no ministério do Espírito, escrito em nossos corações, não a mesma lei dada no Sinai, mas a nova lei dada por Cristo, abrangendo todos os povos da terra, abrangendo todo aquele que crê, que não será confundido por crer nele. Esta é a essência do Evangelho. Que Deus em Cristo nos dê esse entendimento para que possamos seguir conscientes nessa nova caminhada, nessa nova jornada, nesse novo pacto, nessa nova aliança, nessa novidade de vida. Coríntios diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O ministério da morte passou, o ministério da condenação, gravado com letras em pedra, passou. Agora vivemos no tempo da graça, no ministério do Espírito. Não é solto sem lei, não. Temos a lei da liberdade escrita em nosso coração, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Já não nos preocupamos em nos esforçar, guardar dias, meses e anos para a nossa salvação, não. Descansamos todos os dias na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque Ele cumpriu as exigências, derramou o sangue inocente, sem mácula, sem pecado, para que os aguilhões da morte, do pecado, fosse vencido. Desceu às partes mais baixas, tomou das mãos do inferno, do diabo, a chave da morte e do inferno, e libertou aqueles que estavam em cativeiro. O primeiro Adão trouxe o pecado. Pelo pecado de um só homem, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens, por isso é que todos morrem. Mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, Deus trouxe a salvação a todos os que nele crê. E todo aquele que nele crê não será confundido. É o que nos diz a palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, dê características de novo nascimento, que você possa se soltar do jugo da lei, da escravidão, deixar de ser filho da escrava, de buscar se justificar pelas obras da lei, pelos seus atos, pelos seus esforços, e crer naquele que cumpriu tudo o que era exigido na lei. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, não pense que vim cancelar a lei, vim cumprir, era isso que ele estava dizendo. Um detalhe é que ele fala a lei e os profetas, mas quem quer citar dizendo que Cristo ratificou que a lei não passa, diz só a lei. Mas se você ler, está lá, a lei e os profetas, de maneira que não cairá um tio nem um jota de tudo que está escrito na lei e nos profetas, ou seja, a respeito de Jesus, tudo o que estava escrito não iria deixar de se cumprir como realmente se cumpriu. E quando na cruz do Calvário, já crucificado, ele entrega o seu Espírito dizendo, está consumado. Ele estava revelando que tudo o que exigia-se na lei estava sendo ofertado. O cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue inocente, o sacrifício suficiente para apagar, cancelar o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, estava sendo oferecido. O sacrifício perfeito do Filho de Deus, entregue por todos os homens, para que todos possam ter acesso à salvação. Este é o mistério revelado. E este mistério, este ministério é de maior glória, muito mais do que do antigo, quando Moisés tinha que cobrir o rosto, porque o povo não conseguia olhar pelo brilho do resplendor. É o que Paulo diz. Se o ministério da morte brilhava, que os filhos de Moisés, os filhos de Israel não conseguiam olhar no rosto de Moisés, e a glória era transitória, imagine o ministério do Espírito, que é mais abrangente, que é mais suficiente, que é mais perfeito, porque se fosse dada uma lei que fosse capaz de justificar, não precisava Cristo morrer. E aqueles que querem se justificar na lei, da graça estão caindo. Estão dizendo com suas obras que a obra de Cristo não foi suficiente. É preciso aceitar a Cristo, mas é preciso guardar a lei. Então a obra de Cristo não foi suficiente. Ainda estão no velho pacto, ainda estão no antigo concerto, ainda estão com o véu sobre o seu rosto, não conseguiram ver que em Cristo foi arrancado. Olha o mistério revelado. Paulo é claro, mais claro do que isso é impossível. Olha o mistério revelado. O véu foi retirado em Cristo. O novo pacto, o novo concerto, a nova aliança, o novo testamento do sangue de Cristo. A vontade do testador é que todos agora tenham acesso, não mais só os israelitas, como no antigo pacto.
Todos agora têm o acesso, e onde você invocar o nome do Senhor, Ele estará disposto a te ouvir, a te atender, a te socorrer. A mulher samaritana passou a entender isso. Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém, nós diz que é aqui. Onde é que devemos adorar? Jesus diz, mulher, em verdade te digo, nem em Jerusalém, nem neste monte, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é dos tais que o Pai procura. E em espírito e em verdade é no ministério do Espírito, não é no ministério da letra. Quem quer adorar a Deus no ministério da letra, vai ficar rodando em círculo como a nação de Israel. Saíram do Egito, uma caminhada de uma semana, andaram 40 anos, rodando em círculo. Por quê? Por causa da incredulidade. Hebreus confirma isso. Não entraram no descanso, por quê? Por causa da incredulidade. Mesmo guardando o sábado todos os dias, todas as semanas, não desfrutaram do descanso de Deus. Por quê? Por causa da incredulidade. E Ele nos faz um alerta. Tenhamos cuidado para que não incorramos no mesmo erro. E graças a Deus, confirma no capítulo 4, versículo 3, nós os que cremos em Cristo entramos nesse descanso. Descansamos em Cristo todos os dias. Tiramos o véu, podemos enxergar a magnitude do novo pacto, do novo concerto, da nova aliança, gravada em nossos corações, não mais em tábuas de pedra. Não mais como o ministério da condenação, que apenas acontava a situação precária do homem e a sua condição de pecador. Mas o ministério do Espírito aponta a condição do homem e traz a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Porque Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós. O seu sangue foi vertido, derramado na cruz do Calvário. O novo pacto foi selado não com o sangue de bodes, de touros e de carneiros, mas com o sangue do precioso Filho de Deus, o Senhor Jesus, morrendo naquela cruz, selando o pacto da nova aliança com o seu próprio sangue. Glória a Deus por isso. Dando sequência no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz, por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Tendo este ministério da graça, o ministério do Espírito, não vamos desfalecer, vamos permanecer. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. É o que muitos têm feito para dar validade às suas crenças, falsificando a palavra, trazendo aditivos à palavra, promessas e profetadas de outros fora da Bíblia para justificar doutrinas que criaram devido a enganos de heresias e distorções da palavra. Não falsificando a palavra. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Paulo agora faz uma conclamação. Se o evangelho que ele prega, o evangelho da graça, do novo nascimento, da nova aliança, do novo pacto está encoberto, é para os que se perdem. Porque o propósito é revelar. O propósito é revelar Cristo ao mundo. O Evangelho traz esse propósito. Por isso Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Deus respeita a vontade do homem. Deus respeita o homem que não quer ser salvo. O homem que quer continuar obedecendo às obras da lei. É permissão de Deus. Só que ele vai dar conta. Cristo já veio, já morreu, já ofereceu, já concluiu a obra, mas muitos insistem em querer se justificar pelas obras da lei, cada um com seu cada qual. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4, nós, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos. Satanás tem poder de se transformar até em anjo de luz. Muita gente diz que recebeu revelação disso, daquilo, marcando data da volta de Cristo, trazendo doutrina que não tem na Bíblia. Ensinos enganadores, espíritos enganadores. Sendo enganados pelo Deus deste século. Abram os olhos. Cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus.
Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Está explicado, está mais claro do que nunca, só não vê quem não quer. O véu foi rasgado de alto a baixo, foi retirado. Quando você lê a antiga aliança, você precisa estar sem o véu, para você entender que em Cristo ele foi removido. E que a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, que tem o poder de fazer você se tornar uma nova criatura, já foi descrito por Cristo, cumprido. Todas as exigências do antigo pacto cumpriram-se em Cristo. Tudo na lei apontava para Cristo e tudo foi cumprido em Cristo. Nenhum tio, nenhuma vírgula caiu sem que fosse cumprido. Agora vivemos em novidade de espírito e que Deus em Cristo te abençoe ricamente, que todos os seus planos e projetos possam se realizar na presença do Senhor e que você possa entender de que Ele está à disposição de todo aquele que crê. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente.